tarde. Está a funcionar? Então, gostava, antes de mais, de agradecer à Faculdade de Economia aqui da Universidade de Coimbra, ao núcleo de estudantes, ao Dr. João Leitão, que nos ajudou a organizar aqui esta conferência, e também à Laura Félix, que se voluntariou para nos ajudar ali com a venda dos livros. Eu não resisto, vindo aqui apresentar um livro na Universidade de Coimbra, não resisto a fazer aqui um pequeno desvio no percurso e dizer quanto me honra apresentar um livro na universidade onde estudaram e ensinaram no século XVI, nomeadamente os autores espanhóis, teólogos, Martín Azpilicueta e Luís de Molina, que pode-se dizer que são dos fundadores do pensamento económico moderno, da chamada, costuma-se chamar Escola de Salamanca, mas pronto, deveria ser se calhar Escola Ibérica, porque de facto alguns deles lecionaram aqui em Coimbra e em Évora. As contribuições deles, curiosamente, foram de facto sobre a questão da inflação, que é um tema que agora está a voltar aos debates, e também, no caso que eu quero aqui tratar, nos preços de mercado, o fenómeno dos preços de mercado. Eles fazem parte de uma tradição que depois, de certa maneira, foi repescada pela chamada Escola Austríaca, e no caso do Luís de Molina foi até referido no discurso de aceitação do Prémio Nobel de Friedrich Hayek, e também está bastante referido no livro do History of Economic Analysis do Schumpeter. Isso acho que é um facto que devemos sempre relembrar cá em Portugal e que desafio também aqui o núcleo de estudantes a explorar aqui este tema. Cá em Portugal, quem tem estado a desenvolver mais os estudos nesta área são os professores André Azevedo Alves e José Manuel Moreira, e em Espanha aquele que é globalmente aclamado como herdeiro desta tradição é o professor Jesus Huerta de Soto, que pessoalmente já me disse que tem um grande apreço pela Universidade de Coimbra, e portanto fica aqui o desafio, se calhar, de o convidarem para fazer algum tipo de aula sobre esta temática. Portanto, vão perceber que isto agora vai ligar ao resto daquilo que eu vou dizer. Quanto ao livro que aqui nos traz, este livro, inicialmente, até foi o Carlos, quando era diretor ainda e diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, nós pensámos em fazer uma tradução de um livro internacional chamado Green Market Revolution, que saiu em 2020, publicado pelo Austrian Economic Center e pela British Conservation Alliance. E eu fiquei, na altura, a cargo de coordenar as traduções com os nossos voluntários, a quem também gostaria de agradecer pelo seu trabalho. E ao longo dessa edição, alguns dos capítulos desse livro internacional pareceram que eram muito específicos de outros países, e portanto acabámos por não os traduzir e decidi dar um toque um bocadinho diferente e introduzir outros ensaios. Um deles é o do João Pinheiro Silva, que venceu o nosso concurso de ensaios sobre ambientalismo. E depois, outros dois, o primeiro é do economista americano Stephen Horwitz, que infelizmente faleceu o ano passado, e o outro está como apêndice do livro também já falecida Elinor Ostrom, que foi Prémio Nobel da Economia em 2009. E, portanto, eu acho que o livro consegue trazer... Tem sumo para os diferentes tipos de público. Acabamos por ter capítulos, primeiro do enquadramento teórico dos incentivos
que se verificam no mercado e no Estado ao nível do ambientalismo. Depois temos capítulos mais específicos sobre a gestão descentralizada e do localismo e a gestão mais ao nível de acordos internacionais. Temos 2 capítulos sobre a discussão das 2 perspectivas sobre o imposto sobre o carbono, portanto, uma perspectiva a favor e outra contra. Temos um capítulo também sobre exemplos práticos no mundo de perspectivas voluntárias ou de mercado de ambientalismo, nomeadamente também ao nível da biodiversidade, e outros. Pronto, gostaria que, obviamente, vão tentar ver nos conteúdos do livro, mas também sobre a história da política económica, da política ambiental europeia. Também, como já temos pouco tempo, eu gostava só de focar aqui num dos capítulos, que é o tal do Stephen Horwitz, em que ele tenta explicar ou desafiar os ambientalistas a conversar com os economistas. O que é que os economistas e os ambientalistas podem aprender uns com os outros? E ele fala que, de facto, a economia pode ser vista como um sistema também evolutivo. Nós falamos muito da mão invisível, portanto, há aqui uma ordem espontânea que, de certa maneira, acaba por ter uma parecença com o mundo natural. E eu gostava de dar aqui um exemplo, porque, de facto, este ponto parece muito importante, porque acho que, se calhar, para os debates de hoje em dia, uma forma interessante de perceber melhor o mercado é fazermos comparações com o tema ambiental, para o qual a maior parte das pessoas hoje em dia está mais desperta. Um dos professores do Stephen Horwitz, que também já faleceu, que era o Don Lavoie, ele tem um livro que eu tenho estado a estudar ultimamente sobre a questão do planeamento económico. Provavelmente, isto é um livro dos anos 80, chama-se National Economic Planning, What is Left. Se ele publicasse o livro hoje em dia, provavelmente teria um capítulo também sobre esta questão do ambiente e dos Green New Deals e todos estes acordos centralistas de gestão ambiental. E um exemplo que ele dá para explicar o mercado é precisamente o mundo dos insetos. E a maneira como os insetos, que obviamente não são tão inteligentes como nós, conseguem organizar-se nas suas colónias. Ele fala literalmente nas colónias térmitas, e a maneira como eles vão passando os sinais químicos, as feromonas, que individualmente nenhum deles sabe o que é que está a acontecer na colónia geral, mas com esta passagem dos sinais químicos vão conseguindo uma organização que obviamente há uma espécie de racionalidade do sistema superior, de uma ordem superior à racionalidade individual de cada uma das formigas, obviamente, ou das térmitas. E o mercado é isso. Nós temos uma espécie de colónia humana no mundo inteiro. Não sei se já viram o nosso vídeo sobre o lápis, como é que se faz o lápis. Portanto, nós, apesar de conseguirmos falar uns com os outros, nós não conhecemos quem é que nos está a ajudar do outro lado do mundo, não sabemos quem é que é a outra formiguinha que está a trabalhar para nós e nós a trabalhar para eles no outro lado do mundo, mas temos sinais também, temos sinais, não são químicos, são os preços, e são os preços, o lucro e o prejuízo que nos vão orientando no mercado. E, portanto, gostava de deixar aqui este exemplo e voltar à minha conversa inicial, porque, de facto, este tipo de argumento, o argumento da informação dispersa e da coordenação de mercado, é precisamente o ponto que fez Hayek citar Luís de Molina. Portanto, no século XVI, um professor da Universidade de Coimbra estava a antecipar, de certa maneira, aquilo que estou aqui a dizer. Ele dizia literalmente que era impossível saber qual é que era o preço das coisas
só Deus é que conseguia descobrir qual é que era o preço certo das coisas, a não ser os humanos no mercado livre, esse é que ia determinar o preço. Portanto, acho que é um repto interessante para aqui na Universidade de Coimbra voltarmos a explorar essa tradição de pensamento. Obrigado.